Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui para compartilhar uma coisa interessante que aconteceu comigo esses dias. Há uns 20 dias, mais ou menos, eu estava entrevistando um CEO de uma empresa para um projeto e a gente conversou por mais ou menos uma hora. Quando estava chegando ali no final da conversa, ele falou: "Poxa, quero te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas eu fiquei curioso, queria saber." Eu falei: "Pode perguntar." E ele perguntou: "Você gosta de Pablo Neruda, né?" E eu falei: "Sim, gosto." Ele viu essa frase aqui, que é "Confieso que he vivido", uma frase do Neruda, e com isso concluiu que eu gostava de Pablo Neruda. E eu falei sim, que eu gostava muito de Pablo Neruda e mais do que isso, que eu gostava de poesia. E falei pra ele, compartilhei um pouco com ele esses meus pensamentos e isso que eu venho defendendo, de trazer mais poesia para nossa vida e para o trabalho e para o mundo organizacional. Poesia como todas as sutilezas que a gente carrega nas relações, nas emoções, como a nossa parte criativa, a nossa porção imprevisível, a incerteza, tudo isso está na poesia, mas não dissociada da prosa, que é o planejamento, o resultado, as metas, os planos, onde a gente prevê o futuro. Contei para ele que eu defendo essa integração entre prosa e poesia, seja na vida, seja no trabalho, seja nas organizações. Ele ficou refletindo um pouco e falou: "Nossa, faz sentido." E ele me contou que há um ano e pouco, mais ou menos, ele começou a ler livros de outra natureza, que não só livros de marketing, livros de negócios. Começou a ler livros de filosofia, de psicologia e de literatura. E aí ele falou: "Nossa, sabe que você está falando isso agora?" E me caiu uma ficha de que Torto Arado é esse livro aqui, maravilhoso, do Itamar Vieira Júnior, ganhador do Prêmio Jabuti. E ele me contou que Torto Arado ajudou a ele a lidar com um conflito que ele estava vivendo muito mais do que os livros de negócio e até mesmo os livros de psicologia. Foi a literatura que trouxe para ele uma expansão de perspectivas e mais elementos e repertórios para ele lidar com aquela situação. Eu achei incrível e eu acho que é isso mesmo, né? É isso que eu venho defendendo. Quando a gente se alimenta de outras coisas que não só os negócios, o dia a dia, as metas, os objetivos de trabalho, a gente amplia a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo e com isso a gente cria mais espaço interno e também amplia a nossa caixinha de ferramentas, de recursos para lidar com a incerteza, para lidar com a vida, para lidar com o trabalho e para lidar com os negócios. Então eu te pergunto, como é que você tem se alimentado, se nutrido de outras referências, de outras coisas que não só as suas leituras, os seus artigos e as suas conversas de negócios? Espero que você tenha tido oportunidade ou esteja tendo oportunidade de se alimentar de outras coisas e, se não, que você crie espaço na sua vida para trazer esses outros nutrientes também tão importantes para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa alma. Para eu não ir embora sem poesia, vou trazer aqui um trechinho da arte em prosa do Itamar Vieira Franco, nesse livro incrível que é Torto Arado. Nesse trechinho ele diz assim: "Os braços de miúda se agitavam como a correnteza do rio da alma. Ela lançava uma rede para apanhar as desgraças da vida dos presentes e levar para o fundo das águas. Nessas horas, éramos uma só. Sentia o conforto de estar abrigada num corpo de mulher forte. Também era mulher peixe. Era uma mulher peixe dentro de outra mulher peixe. Seus pés se movimentavam como nadadeiras e a raposa uivava na noite em que dançava." Acho bem bonito esse trecho. Esse livro, eu acho que é um livro necessário para todos nós brasileiros. Vou ler um trechinho aqui da orelha do livro que diz assim:
pois um dos grandes trunfos deste romance é a representação, com eloquência e humanidade, dos descendentes de escravizados africanos para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. Tudo isso traz ao romance, para além de sua trama que atravessa vozes, gerações e temas, um poderoso elemento de insubordinação social que vibra muito tempo depois de terminada a leitura. É verdade, Torturado ainda vibra em mim, e num país onde a gente tem um racismo estrutural importante, essa é uma leitura necessária para a gente se levantar como antirracistas, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Um beijo para você, que você se alimente, se nutra de outras fontes e que a gente se veja daqui a pouco.